Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Muito boa noite a todos, estou chegando apenas agora. Como vocês podem ver, não estou nos meus domínios, estou desde ontem aí em uma viagem e só retorno ao Rio de Janeiro quarta-feira. Porém, sempre sintonizado no Vascão, nos bastidores, em todas as informações que circundam aí o Clube da Cruz de Malta para esta sequência de temporada aí e numa semana também de suma importância, né? O Vasco que tem aí uma decisão pela frente, tá praticamente com o pé fora da Sul-Americana, mas vai ali cumprir o jogo de amanhã contra o Independente Del Valle, buscando aí pelo menos sair de uma forma mais honrosa, tentando aí conseguir uma vitória, quem sabe, né? Um milagre salva o Vasco amanhã, mas nenhum torcedor mais otimista acredita nessa hipótese. Mas, meus amigos, a gente tem que estar aqui prestigiando a situação, a gente tem que estar aqui trazendo, mantendo você muito bem informado sobre esse jogo aí e sobre o que está por vir. O clima em São Januário não é legal, né? Muitas cobranças, muitos protestos. Os próprios jogadores também, né, se cobram um a um, buscando aí uma melhora, porque realmente a situação não está boa. E eu vou trazer nesse boletim de hoje os principais destaques do Vasco e do Independente Del Valle para essa partida de amanhã à noite em São Januário. Jogo de vida ou morte, o Vasco precisa dessa vitória. 4 gols, vai para os pênaltis e aí tem que tentar vencer nos pênaltis para conseguir passar aí desse playoff. 5 gols direto, sem tomar nenhum gol, o Vasco classifica. Independente Del Valle nota uma situação muito cômoda, né? Joga com vontade de empate, joga com vontade de perder aí por 3 gols, enfim. Então, esse cenário a gente vai contar já já, mas antes eu te peço um minuto da sua atenção, deixe seu like, compartilhe o trabalho do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Não deixe aí de ajudar aí o nosso trabalho a se aprofundar ainda mais no YouTube. Eu conto muito com você nesse jornalismo raiz que eu venho fazendo. Bom, meus amigos, a coisa tá preta em São Januário, tá ruim mesmo, né? Se já não bastasse aí essas últimas derrotas, né, esses últimos resultados negativos, né? Porque o Vasco não foi derrotado contra o Grêmio, mas aquele empate em São Januário foi frustrante, né? Então o Vasco vem aí de 2 derrotas e mais um empate. Não tem progredido desde que teve essa pausa no Mundial. E o Fernando Diniz está tentando juntar os cacos, tentando juntar aí as coisas para fazer esse time rodar. E agora pega o Del Valle, né? Pela Sul-Americana e o Vasco cheio de desfalques. Se já não bastasse aí a expulsão do Lucas Piton, que ele vai ficar de fora, o Coutinho, né? O Vasco não deu para se recuperar o garoto GB, que entraria no lugar do Coutinho, está lesionado aí, vai ficar algumas semanas ausentes. Hoje, o Lucas Freitas praticamente também ficou de fora, está com uma forte gripe, sem condições aí talvez de iniciar a partida amanhã. O David acusou um pouco de dores aí por conta da última partida aí, já que ele ficou muito tempo fora. E o Vasco está aí nessas situações aí indefinidas para este compromisso importante contra o Del Valle. O Del Valle que tá de boa, né? Tá treinando lá no CT do Fluminense. O seu treinador tá dizendo lá que o time vai jogar consciente, que vem para vencer. E a gente vai contar isso aí já já. Mas sobre o Vasco, realmente, como eu acabei de falar, o Vasco está cheio de desfalques, a situação não é boa, né? E para piorar, a diretoria não trouxe ainda os reforços significativos, né? O volante, o Thiago Mendes, está ainda no processo de recondicionamento físico, não se tem uma previsão concreta de quando ele será liberado e o Vasco perde aí um jogador, um reforço que seria para esse meio campo. E a torcida está aguardando o atacante. Cadê o atacante? Cadê o atacante, diretoria? Tá realmente complicado, hein? Esses jogadores já eram para ter sido trazidos aqui para estarem incorporados ao elenco. E até o momento o Vasco não trouxe mais ninguém. Resultado disso, tem que jogar com os jogadores que tem.
né? E aí o que acontece? Jogador se machuca, jogador é expulso, o Vasco tem que recorrer ao banco, o Fernando Diniz tem que recorrer ao banco. Só que as peças não são lá essas coisas. E por isso o Vasco vem convivendo aí com uma sucessão de resultados negativos. Bom, meus amigos, essa partida de amanhã, o Fernando Diniz tentou mais no lado psicológico, priorizou uns dias aí de muita conversa com a rapaziada, buscando aí entender os motivos de cada um, tentando fazer com que os jogadores se aproximassem mais, né, e cultivassem aí uma situação mais próxima para essa partida, né? Tentou corrigir os erros, os muitos erros apresentados, somente erros defensivos, que não adianta também o Vasco fazer os gols lá na frente e tomá-los, né? Então há essa preocupação de manter um equilíbrio em campo, né? O Vasco precisa ter discernimento nessa situação. E também a questão dos gols perdidos, foram muitos gols perdidos contra o Grêmio, não adiantou o Vasco ter um domínio maior na partida e no final ficar com aquele empate. Então, meus amigos, a situação é essa, uma situação meio tensa para essa partida de amanhã. E se nada mudar, há uma possibilidade grande aí, inclusive, com esse desfalque do Lucas Freitas, do Diniz improvisar o Hugo Moura de zagueiro. É uma situação até meio que estranha, né? Porque o Vasco tem zagueiros reservas. Tem o próprio Luiz Gustavo, que foi convocado hoje para a seleção sub-20. Por que não coloca o garoto, que já é um profissional ali da posição e já atuou ali com o João Victor? Não sei por que essa situação, mas ao que parece o Hugo Moura tem grande chance de ser improvisado na zaga com a saída do Lucas Freitas. Bom, então se nada mudar, o Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Hugo Moura e aí o Victor Luiz no lugar do Lucas Piton. A meiuca ali, com a dúvida, né, com a saída do Hugo Moura, pode entrar o Cocão, pode entrar o Jair. Tem o Tietê, tem o Nuno Moreira, né, nesta situação ali da meiuca, e o David. Apesar que o David está com essas dores, mas ele deve, de repente, ter essa possibilidade de jogar, né? E no ataque, o Ryan e o Verratti. Bom, meus amigos, esse é o Vasco, né? Você está confiando nesse Vasco para amanhã contra o Del Valle? Então comente aí e participe. Tá muito difícil, né? É uma situação muito difícil, ainda mais quando você olha as opções que o Diniz tem. Ele está tendo que improvisar, né? Zagueiro. Mostra que talvez ele não tenha confiança nos que estão ali no banco de reservas. Bom, sobre o Del Valle, o Del Valle tá de boa. O Del Valle tá na dele, já chegou ao Rio ontem, treinou hoje no CT do Fluminense. O seu treinador deu uma entrevista hoje e eu peguei algumas palavras do Javier Rabanal, né, que é o treinador espanhol que dirige a equipe do Independiente del Valle do Equador. E ele tá de boa, disse que não vai mudar o estilo dele de jogar, que não vai também jogar com o resultado em mãos e vai tentar vencer o Vasco. Peguei uma declaração dele aqui há pouco e ele diz o seguinte: nossa ideia é ter a bola, avançar com passes curtos para o campo adversário ou movimentá-los. Quando chegar a hora de correr em transição, temos pessoas para fazer isso também. No fim das contas, a vantagem que temos é uma faca de dois gumes. Não podemos jogar com o tempo ou com o resultado. A mensagem é fazer com o que sempre fazemos: entrar em campo para vencer. Isso foi o que sinalizou o treinador Javier Rabanal da equipe do Equador. Ele vai, a princípio, manter a base aí para esse compromisso, podendo até, de repente, colocar um jogador mais ali de meio campo para dar uma fechada. Caso seja mantida a equipe, seria o Vilar, o Matias Fernandes, o Skunk, o Carabarral, o Cortez, o Jordi Alcivar, o Mendes, o Mercado, o Darwin Guaguá, o Ronald Briones e o Cláudio Spinelli, aquele louro perigoso, aquele jogador. Enfim, eles vão tentar aí jogar nos contra-ataques, explorando aí os erros do Vasco, e a ideia é tentar fazer o gol logo de cara aí, para que a equipe do Vasco fique desesperada e abra mais a partida, como aconteceu
lá fora. As cartas estão na mesa, meus amigos. Essas são as informações que temos para esse compromisso entre Vasco e Del Valle. E uma pena o Vasco, né, não conseguir passar aí. Perdeu naquele primeiro jogo de forma muito infantil, com aqueles erros todos. E fica aí a lição, né? Vamos torcer aí para que o melhor aconteça, mas realmente a situação está difícil. E eu gostaria de agora ouvir a sua opinião. Tá levando fé aí na classificação do Vasco? Então opine e participe. E eu vou ficar de olho aí nos bastidores, com as informações aí de possíveis reforços, porque o Vasco está precisando de reforço. Bom, tô indo. Um grande abraço a todos. Até mais.